No final de semana passado, eu estava assistindo com o meu namorado Casamento às Cegas 50 a mais. Eu adoro esse tipo de programa. É um tipo de programa que me faz refletir. Eu me vejo muito nas mulheres, em algumas atitudes, em alguns comportamentos. E a gente acaba se identificando com algumas, né? E duas participantes, na verdade, três participantes, me chamaram muito a atenção. A Lica, a Silvia e a Luciana. Três mulheres bem diferentes, mas algumas atitudes e comportamentos me chamaram muito a atenção e me fizeram refletir sobre muitas coisas. A Silvia, de cara, se encantou com o Rivo, que estava conversando com a Lica, que também ele gostou da Lica e a Lica gostou dele. E a Lica estava conversando com outro, que se eu não me engano o nome era Leonardo, e acabou ficando com o Leonardo, e o Ivo ficou com a Silvia. E formaram-se os casais e eles foram para a próxima fase do programa, que era a lua de mel, onde você começa a conviver mais com o seu noivo e com a sua noiva, para ver se vocês chegam ao tão sonhado dia do casamento. E analisando a todo momento o comportamento da Silvia com relação ao Rivo, me deu alguns gatilhos e me trouxeram algumas reflexões muito importantes. A todo momento a Silvia estava tentando agradar ele, tentando fazer com que aquela relação acontecesse, tentando fazer com que aquele relacionamento fosse para frente, virasse de fato um casamento. E o Rivo sempre se esquivando da Silvia, porque na verdade ele não queria estar com a Silvia, ele queria estar com a Lica. Mas a Lica escolheu um outro cara e ele aceitou a Silvia como prêmio de consolação. E me deixou extremamente impactada a forma como ele tratava a Silvia e a forma como a Silvia tratava ele, né? Sempre amorosa, sempre atenciosa, tentando dar ali o seu melhor para aquela relação, para aquele relacionamento, para chegar, né, até a fase do casamento. E um dado momento do reality, ele chega para ela e diz para ela que não sente nada por ela, que não vai acontecer nada com eles e que ela tinha que conquistar ele. E eu fiquei pensando e analisando, falei, mas esse é um momento de conquista, né? O namoro, o noivado, se não aconteceu ali naqueles poucos dias na cabine, que você acaba não conhecendo a pessoa tão bem, você seguia pelo aquilo que a pessoa fala, mas o que a pessoa falar é totalmente diferente de fazer. Nem tudo que a pessoa fala, ela faz, nem tudo que ela faz, ela fala. São coisas diferentes. E veio na minha cabeça e no meu coração um sentimento de, cara, você está se humilhando por esse homem. E aí, quando eu lembro que quando a Netflix falou que ia fazer um 50 a mais, eu falei, nossa, vai ser super legal, pessoas mais velhas, mais experientes, pessoas com uma cabeça, né, aberta, com pensamentos diferentes, né, mais experientes, alguns já foram casados, outros não, já têm filhos, enfim, passaram por vários relacionamentos, então vai ser uma edição muito bacana. E dali eu acabei percebendo que os homens de 50 ou mais, e as mulheres também, são imaturos e imaturas. Porque a Silvia estava ali vendo que o cara não queria estar com ela, que o cara claramente estava esfregando na cara dela que quem ele queria era a Lica e não ela. E ela continuou ali tentando alimentar essa relação, esse relacionamento que na cabeça dela existia, mas claramente na cabeça dele não existia. E ele, toda vez que tinha festa, né, que eles fazem algumas festinhas para reunir a galera e ter aquela interação entre os casais, ele chegava de mão dada com ela, brincando, rindo, sabe? Feliz, dando aquele mínimo do mínimo do mínimo de afeto. E ela aceitando aquele mínimo de afeto como se fosse algo grandioso. E me assusta um pouco pensar que nós fazemos isso na vida, né? Não só a Silvia,
Mas nós fazemos isso na vida, ou já fizemos em algum momento, essa coisa de querer que a pessoa corresponda à nossa, né, expectativa, ou corresponda àquilo que nós sentimos por ela, nós queremos que ela sinta também. E aí, a Lica já é uma pessoa o oposto da Silvia, né? É uma mulher que, que sabe o que quer, pelo menos aparenta saber o que quer, mas acabou não ficando com o Rivo, ficou com o Leonardo. E o Leonardo, um fofo, um cara super tranquilo, e ela falando a todo tempo. Eu sou ligada no 220, ele é muito quietinho, pacato na dele, não quero ele. E aí você para e pensa, cara, você tinha uma gama ali de homens para, né, várias opções de homens para escolher. Você escolheu o Leonardo, não quis o Rivo, né? Escolheu o Leonardo. E agora tá reclamando do cara? Gente, eu acho que é Leonardo o nome do cara. Eu não lembro se é Leonardo, mas eu acho que é assim. E agora você tá reclamando do cara? O cara é um fofo com ela e tal. E ele falou uma coisa para ela que talvez ninguém tinha ousado dizer para ela na cara dela. Que o amor ele vai sendo construído. Ele não chega assim, ai meu Deus, já te amo. Existem algumas pessoas que já olham para outra e falam, eu te amo. Existem, tá? Existem. Mas ele é mais pé no chão, ele é mais. Vamos ver no que vai, né? Como isso vai desenrolar. Você tá morando com uma pessoa que você conheceu há 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês. Pode acontecer de você amar, sim, mas como isso acontece? Como isso é desenrolado? Como isso, né, aconteceu? Como isso vai ser? Como isso vai se desenvolver dentro de você? Nós somos seres humanos, nós somos diferentes. E a mulher, entre mulher e homem, existe uma diferença gritante de comportamento quando o assunto é relacionamento, quando o assunto é casamento, quando o assunto é namorar, quando o assunto é noivar. Nós mulheres colocamos o relacionamento num patamar de muito ilusório, sabe? Eu vou casar e eu vou ter um relacionamento da Disney, sabe? Igual as princesas da Disney têm. E o homem, ele já fica num. Ai, cara, vou casar, eu vou ter uma esposa. Ou seja, eu vou ter uma mulher para fazer para mim aquilo que minha mãe está fazendo agora. Quando eu sair da casa da minha mãe, quem vai fazer essa mulher? Não é uma regra, existem exceções. Mas na sua maioria, pelo que eu vejo, é isso, né? E as mulheres, elas acabam se colocando numa posição muito de implorar. Ah, eu quero muito você e você tem que me querer também. Nós vamos ter uma casa, eu, você, 2 filhos e um cachorro e vai ser perfeito. Gente, não vai ser. Não vai ser. A gente tem que sair dessa ilusão, sair dessa caixinha de achar que o relacionamento vai ser perfeito. Não vai ser. Por mais que você tente, por mais que você faça, se o outro não quiser, não vai acontecer. E entre esses casais tinha Rosielma e o par dela, eu não vou me recordar o nome. E você via nitidamente que esse cara, ele estava em um outro patamar. Ele estava, tipo, Rosielma flutuando, apaixonada por esse cara. E o cara super pesou no chão. Ela fez uma carta pro cara, fofinha, falando coisas que queria, que eles ficassem juntos, que desse certo e tal. Aí o cara falou, sabe o que pra ela? Ah, legal, bacana. Você faz uma carta pra alguém e a pessoa fala, ah, legal, bacana. Gente, eu me senti tão constrangida, mas tão constrangida, parecia que era eu que tinha escrito aquela carta e estava naquela situação com aquele homem. E a todo tempo ela tentando, sabe, agradar aquele homem, fazer com que ele visse que ela era uma boa pessoa, fazer com que ele visse que ela merecia, né, estar ao lado dele, sabe? E isso é preocupante, porque aonde a gente coloca o nosso valor quando o assunto é relacionamento? Porque o que eu tenho visto, não só nesses reality shows que eu assisto, que não são poucos, eu não assisto.
Tipo, Big Brother, essas coisas eu não gosto. Mas reality show que tem relacionamentos amorosos me pega muito. Eu gosto muito de assistir. Então, eles me levam a pensar até onde vale a pena você se diminuir para caber no mundo da outra pessoa. Você se diminuir para que o outro olhe para você e fale assim: eu vou querer aquela pessoa ali. Até onde você consegue ir? Até onde você consegue se atravessar? Até onde você consegue se colocar numa posição de eu sou inferior, então eu tenho que fazer muita coisa para você me aceitar. Peraí, meu irmão. Eu sou importante para mim. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Então, se você me quiser na sua vida, você vai ter que fazer, não o mínimo, você vai ter que fazer o necessário para que essa relação dê certo. A relação, ela não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla. Eu dou para você e você dá para mim. Carinho, amor, atenção, afeto, respeito. Porque o que eu vi foram mulheres se desrespeitando, se colocando numa posição até de ver o cara nitidamente, que é o caso do Rivo com a Lika, o cara nitidamente alvoroçado e muito interessado em outra mulher na minha cara. E eu me senti um nada, porque aquele cara não me quer e quer aquela outra pessoa. E ainda assim continuar insistindo, né? É um pouco assim, complicado a gente falar porque a gente está de fora, eu já vivi situação parecida. Mas eu fico me perguntando, e para mim mesma, quando eu lembro das situações que eu me coloquei em alguns relacionamentos, eu me pergunto, vale a pena você se colocar numa posição de aceitar tudo só porque você gosta daquela pessoa? Vale a pena você mendigar por afeto? Afeto, gente, não se mendiga. Afeto não se pede. Ou a pessoa tem o afeto para dar para você, ou ela não tem. E se ela não tem esse afeto para te dar, cai fora. Vira a página, fim do jogo, acabou. No caso da Lica, ela foi embora. Eu admirei ela porque ela teve a coragem que o Leonardo não teve, ela teve, né? Então, na história ela meio que foi a egoísta e ele foi o covarde. Por quê? Ela teve a coragem de olhar e falar assim, cara, não vai dar pra mim, eu vou embora antes que isso daqui piore. Antes que eu me perca mais do que eu já tô perdida aqui dentro desse relacionamento, que não tava no começo ainda, né? E como vai pro altar com uma pessoa que você não sente nada, não, sabe? Ela fez certo. O Leonardo não teria essa coragem. Ele ia prolongar isso até onde desce e depois, olha, fulano, eu não quero mais, não dá mais. A Lica foi embora, mas as outras duas meio que ficaram ali tentando, né? A Lica foi embora, o Rivo terminou com a Silvia e a Silvia ficou naquela situação de meu Deus, eu fiz tudo por esse homem. E a Rosialma não. A Rosialma continuou, foi para a lua de mel, tentou ir pro altar com esse homem. Eu não vi tudo ainda. Eu acredito que esse casamento não tenha acontecido, porque ela se colocou numa posição de eu estou à sua disposição. Gente, nunca se coloquem nessa posição dentro de um relacionamento. Eu estou à sua disposição, faça comigo o que quiser. Não se coloque nessa posição, porque a pessoa ela vai aproveitar. Ela vai aproveitar, aproveitar, aproveitar. E quando ela não quiser mais, ela vai embora da relação sem se preocupar com você. Ela pode estar sendo um pouco egoísta, sim, ela pode estar sendo um pouco egoísta. Mas se você parar para pensar pelo ponto de vista de que, cara, o outro, ele teve coragem de fazer o que eu nunca teria coragem de fazer, que era sair desse relacionamento e tentar viver, tentar fazer coisas que eu achava que era melhor para mim. Porque você ficar num relacionamento onde a pessoa não tá nem aí pra você, não te dá afeto, você tem que mendigar, é muito humilhante. É de você olhar e pensar, cara, eu sou pouca coisa. Porque assim, essa pessoa ela tá do meu lado, ela não consegue me dar afeto, eu sou pouca coisa. E isso mexe com a nossa autoestima e leva a gente para um lugar de rejeição, para um lugar de humilhação. E a gente fica se olhando e falando, cara, não é possível.
o problema sou eu, essa pessoa ela não consegue me dar afeto. Será que o problema sou eu? Porque o Rilvo disse para Silvia, você tem que ser conquistado. Você não consegue me conquistar. Eu não sinto vontade de fazer nada com você. Só de pensar em se colocar num lugar aonde você tem que me indicar afeto, você já tem que pensar duas vezes se vale a pena. Vale a pena eu me colocar naquele lugar de implorar por afeto? Vale a pena me colocar nessa posição de eu não sou nada para ficar com essa pessoa?